Bem-vindas a mais um episódio do podcast Entre Vozes e Mentes. E hoje vamos falar de um tema nada fora da caixa. Vamos falar sobre um tema que transforma vidas, é o tema da autoconfiança. Já alguma vez sentiste que poderias alcançar muito mais, desafiar-te muito mais e por algum motivo não o fizeste? Foi o quê? Foi medo de avançar? Foi o receio do que pudesse acontecer se avançasses? Foi o quê? Não é? E mais, achas que és a única pessoa a sentir este problema, este medo, este receio, este mimimi? Claro que não. Claro que não és, não é? Por isso não estás sozinha. Não estás sozinha nesta jornada da dúvida, da incerteza em relação à confiança em ti própria, em relação à confiança na tua força, nos teus valores, na pessoa que tu és, nas tuas competências, nas tuas habilidades. Este podcast é um bocadinho sobre isto. Vou aqui beber dos meus grandes gurus, que tu já conheces, o Peter Sage, Tony Robbins, Mel Robbins, o Robin Sharma, e dar-te aqui algumas ideias de estratégias poderosas e algumas práticas para poderes construir a tua autoconfiança. Como um músculo, não é? Isto vai-se construindo e vai crescendo e vai se fortificando ao longo da vida. Isto para poderes dar algumas pitadas de transformação na tua vida. Então, explicando aqui o conceito da autoconfiança e o que é que isto pode ser. Hum, a autoconfiança é uma crença. É aquilo que tu dás valor, não é? É uma crença que tu tens da tua capacidade de lidar com os desafios da vida, de tomar decisões e de agir, né? E de teres os comportamentos. E acredita que, segundo estes gurus, que eu te disse, a autoconfiança é um músculo e precisa de ser exercitado. E por isso é importante entenderes que não se trata de uma característica inata com a qual tu nasces, mas sim algo que se constrói ao longo da vida, ou destrói, mediante alguns casos, não é? Algo que construímos e destruímos. O Peter Sage diz-nos que está ligada diretamente àquilo que valorizamos. Era isto que eu te estava a dizer. Se eu atribuo valor a, olha, o, o meu psicólogo esta semana deu-me um exemplo fantástico. Mostrou-me uma nota e disse: Isabel, esta nota tem o valor de 5 euros hoje. E 5 euros hoje têm este valor. Porque assim o governo decidiu, porque assim toda uma comunidade decidiu, económica, política, internacional. Amanhã há queda de tudo e de repente já não existe euro, já existe o dinheiro, sei lá, uma pataca. Lembra-me das patacas? Existem as patacas, que são a nova moeda mundial, e isto passa a ser única e exclusivamente um papel. Então já não tem valor, não é? Porque o valor que tu de antes davas, agora já não dás. E as crenças sobre a autoconfiança são isto mesmo, são intimamente ligadas ao valor que tu dás em relação à confiança que tens em ti próprio. E se não acreditas no teu valor, se não acreditas na confiança que tu tens, então é difícil construir, não é? É difícil. E para teres confiança em ti própria, lembra-te, é preciso fazer, errar, aprender, crescer. Fazer, errar, aprender, crescer. E ganhar, e melhorar, não é? Estamos aqui neste ciclo constante, porque se falhamos, não falhamos, temos feedback e construímos a partir disto. Ou então, se ganhamos, conquistamos sim e temos sempre a oportunidade para ser melhores. E já nos leva aqui para outros podcasts. Voltando à confiança. hum? Com a autoconfiança, tu tomas melhores decisões. E por isto e por outras coisas, é que a autoconfiança é tão importante. Com a autoconfiança, tu tomas melhores decisões, enfrentas desafios com mais coragem, com mais força e eu diria que és quase, és mesmo capaz, desculpa aqui, capaz de te reinventar. Que é um problema com o micro.
não é? Consegues te reinventar. Porque, além de tudo isto, a autoconfiança cria como se fosse um efeito dominó. Tu reinventas-te, acreditas-te em ti própria, estás mais confiante para os teus desafios, para os superares, para os vencer e superares logo a seguir. E se tu acreditas nisto, os outros também acreditam, e os teus filhos, as tuas crianças também acreditam, e a tua rede de suporte acredita. Isto é o efeito dominó, eu diria mais, um efeito amplificador. Imagina um exemplo prático. Imagina uma mulher que sempre quis ter um negócio, mas nunca acreditou que era capaz. O meu sonho é ter um negócio próprio, mas não sou capaz. Porque mimimi, mamó, mamimi, mamó. E quando ela começou a trabalhar na jornada dela, como quando ela começou a acreditar nela própria, em pequenas tarefas que ia desenvolvendo, foi ganhando mais confiança, foi dando pequenos passos e percebeu que poderia acontecer e percebeu que era capaz e foi dando caminho, não é? Foi fazendo o caminho em direção ao negócio dela, a um negócio de sucesso, um negócio que, ok. Vini Vidic Venci, cheguei, vi, venci, tenho o meu negócio, estou confiante e posso mostrar este modelo a outras mulheres. Isto é ou não é um exemplo de força e de autoconfiança? É. E se eu te perguntar agora, quais são os teus exemplos de autoconfiança? Quais foram os momentos na tua vida? Quais foram os momentos na tua vida em que tu te sentiste verdadeiramente confiante e foste lá? E venceste, e superaste, e conquistaste, e foste poderosa. Tu tiveste estes momentos, tu tens estes momentos e tu vais ter estes momentos. Lá está, por vezes valorizamos um pouquinho mais, por vezes valorizamos um pouquinho menos, por vezes usamos isto a nosso favor, por vezes usamos isto com o nosso inimigo, mas tu já tiveste estes momentos e vais ter mais. É só trabalhar aqui o músculo da autoconfiança e por isso é que ela é importante para ti. É altamente transformador, não é? Por exemplo, algumas estratégias. Já dei aqui um exemplo fictício desta mulher de negócios. Vou dar algumas estratégias, sugestões. Vou pegar numa sugestão de cada, olha, de cada um dos meus mentores. Por exemplo, hum, Robin Sharma, esta questão do músculo do autoconhecimento. Pratica o autoconhecimento. Quanto mais praticares o autoconhecimento, quanto mais perceberes aquilo em que tu acreditas, crença, acredito, quanto mais tu percebes aquilo que tu valorizas, que tu dás valor, melhor. Porque também, ao mesmo tempo que tu fazes este exercício, vais perceber quais são os teus talentos, quais são as tuas paixões, quais são as tuas forças, quais são os teus poderes, né? E esta clareza só este exercício, só este treino de praticares este autoconhecimento já te vai dar mais confiança, porque te vai dar clareza, o início da jornada, não é? Para uma autoconfiança. Outra estratégia, tira o mimimi do não sou capaz, eu não consigo, não, 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 tira o não. O não é utilizado noutras estratégias de comunicação para ter limites, para criar aqui as tuas barreiras, só me está a vir o nome em inglês, o boundaries, não é? A ter aqui os teus limites. Então substitui, eu não sou capaz por, ok, neste momento estou a aprender para melhorar e perceber de que forma é que eu vou ser capaz. Muda este diálogo interno do não sou capaz, não consigo, ai eu. Isto é mesmo, é muito mimimi. É deixares aqui o teu, sabes a figura dos dois anjos, não é? Dos dois, das duas personagens, o anjo e o demónio. É deixares aqui o demónio, mimimi. Alimentar-te muito, não é? Pratica isto. E vai lá, mesmo com medo. Porque
Se nós conseguimos superar uma pequena tarefa que nós estamos a evitar porque temos medo do resultado, ou temos medo de sofrer, ou temos medo de magoar alguém pelo caminho, então a confiança não aparece. Então não avançamos na vida. E se tu fizeres algo pequeno, se tu esticares aqui este limite, esta corda, como nos diz o Pita Seide, estica a corda, estica. Ela pode até arrebentar, mas depois vais ter uma nova. Antes estica a corda, ultrapassa os teus limites. Porque a confiança cresce aqui da tua prática, do teu exercício contínuo. Tá? E cuida de ti, alimenta-te, nutre-te. Uma boa alimentação, não é comer demais, é comer bem. A Sara Frata diz: gordura boa, fibra boa, proteína boa, faz as tuas escolhas alimentares, cuida do teu corpo. Porque quando tu te sentes fisicamente bem, caramba, a autoconfiança está lá, já tens um boost enorme para a autoconfiança. É ou não é? Tenho a certeza que sim. E tenho a certeza que já tiveste estes momentos na tua vida e também tenho a certeza que vais voltar a ter. Tens, tiveste, tens e vais voltar a ter. E muitos. Olha, vou-te contar aqui uma história. É uma história, não sei se é verdade ou não, é uma história. Acho que não é verdade. Mas como todas as histórias, inclusive as fábulas, servem-nos para nos inspirar. Vou-te contar aqui uma. Por exemplo, uma mulher que se chama Catarina tinha imenso medo de falar em público. Então, o que é que ela começou a fazer? Quem nunca, não é? Quem nunca? Aqui, yours truly não começou assim com esta à vontade. E ainda assim, não é? Então, tinha muito medo de falar em público, então começou com small steps. Foi falando para o espelho, treinava sozinha em casa, escreveu-se assim uns cursos de comunicação, foi fazendo assim uns reels, uns stories, não é? Começou com pequenos passos, começou a treinar, olha, né? E com o tempo, a Catarina percebeu que era capaz de o fazer. Saiu fora da caixa, esticou os limites e percebeu, ok, eu sou capaz de o fazer. E hoje a Catarina é uma grande mentora de milhares de pessoas a nível mundial e fala para audiências com milhares de pessoas. Há muitas Catarinas aí, eu tenho a certeza absoluta, que me estão a ouvir, e muitas Catarinas que sejam no mundo real, não neste mundo fictício que eu inventei. Agora aqui assim, à pressão. Hum? Por isso, autoconfiança. Bora lá. Vamos aqui fazer espremer aqui um suminho desta pequena sessão de podcast. Tu sabes que eu não gosto de me alongar muito porque é para ouvir naqueles momentos em que tens oportunidade, tá? Então, para construir a autoconfiança, o que é que tu precisas? Clareza, trabalhar em ti, autoconhecimento, reformular aqui estes ai não, e os mimimimis, esticar a corda e agir com medo? Sim, mas pequenos passos. Vai lá, mesmo com medo, experimenta e cuida de ti mesma. Nutre-te, cuida de ti, tá? E agora eu quero ouvir um pouquinho os teus testemunhos, quero perceber as tuas experiências, que experiências de autoconfiança tiveste que te permitiram aumentar ainda mais a autoconfiança, que experiências desafiadoras tiveste tu que te permitiram dizer, bolas, eu estou poderosa. Então, compartilha aqui connosco, tá? Compartilha aqui nas redes sociais, compartilha. Fechar-te e não partilhar, estás a fazer com que outras pessoas não vejam o teu exemplo. O exemplo de uns, pode ser o exemplo de outros, pode ser o teu exemplo, pode ser aquele. Ahá, eu fui lá e fiz. Deixa-me dar-te aqui um exemplo do eu fui lá e fiz e dar-te o meu testemunho. O meu, e rapidamente, para fecharmos aqui este podcast de hoje. O meu testemunho. Eu, Isabel, tenho algum medo do mar. Quando digo algum medo do mar, prende-se com o facto de eu não ser uma nadadora exímia, nem para lá caminho.
Então, eu estava uma vez, há muitos, muitos, muitos anos atrás, e quando eu digo muitos, muitos, muitos anos, eu devo estar a falar de quê? Sei lá, quantos anos? Olha, eu diria se calhar 20 e tal anos atrás, 25 anos atrás, à volta disso. Bom, há 20 e tal anos atrás, era eu uma menina, bebê de chupeta, não era não senhora, adulta, jovem, fui fazer uma viagem de férias até Maragogi, Brasil. E lá tive a oportunidade de fazer mergulho. Não, mas vocês acham que aqui Moameme ia perder uma oportunidade de mergulho com o instrutor a acompanhar, de fazer mergulho, não sabendo nadar, tendo medo do mar, ia perder esta oportunidade única na vida e nunca mais lá voltei. Eu ia, meu Deus, era tanto medo, mas eu fui. Não apreciei como outras colegas apreciaram essa viagem porque iam na boa. Não apreciei como elas, mas eu fui sentir-me poderosa nessa altura. É claro que tive uma peripécia no meio do caminho, pedi para virar de cima e o mergulhador aleijou-se lá num coral, que eu fiquei muito chateada comigo própria por ter magoado. Não o magoei, ele é que se magoou, mas foi chato. Mas bolas, eu fui! Eu tenho esta foto desta conquista. Malta, sem saber nadar, ir ao fundo do mar não é? Mergulhar num país diferente. Uou! Eu fui! E foi tão fantástico. Olha o meu tom de voz. E foi tão fantástico. Percebes como o reviver estas memórias me faz? E tu também. Eu tenho a certeza que se tu fores lá e encontrares estes pequenos pontos, tu vais vibrar nesta frequência mais alta de energia, tá? Então partilha para que os outros também possam ver, pá, mas afinal eu também tive um momento assim. Se calhar não desta forma, mas de outra. Que eu saí fora da caixa e fiquei power to me, tá? Lembra-te, a autoconfiança é apenas e tão somente um dos melhores presentes que tu podes dar a ti próprio, tá? Começa hoje a praticar, começa hoje a treinar este músculo e vais ver como a magia de novas oportunidades, de novos desafios, da vida a acontecer, desta experiência da vida, vai acontecer, tá? Fica bem, tem um excelente dia e até um próximo episódio aqui no Entre Vozes e Mentes.